Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre 1356, livro do Bernard Cornwell. Foi o último que eu li dele, é um autor que eu gosto bastante, mas é um autor que eu, sinceramente, li pouco dele, porque tem muito livro, então é difícil, assim, escolher. Tem as Crônicas Saxônicas, que é uma saga, assim, gigantesca. Mas, enfim, esse livro aqui, ele é excelente. Eu acho que tem muitos pontos interessantes, tanto para quem é leitor e quer apreciar uma boa leitura, quanto para quem é escritor e quer aprimorar a sua escrita criativa. Então confere esse vídeo até o final. Eu vou falar 3 pontos de destaque desse livro daqui. E se você achar que esse conteúdo merece o seu joinha, clica no like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social, tá? Então o primeiro ponto que eu quero falar desse livro aqui, que eu achei muito interessante, ele nem é um livro assim, não é um livro novo, tem já alguns anos que ele foi publicado, tem que não lembro agora em que ano que ele foi lançado, mas ele é de uma, assim, ele tem uma abordagem que hoje em dia é mais recorrente. O livro é de 2012, olhei aqui. Mas hoje em dia tem já autores brasileiros fazendo isso, o que é uma tática excelente. Esse livro é o fim de uma saga e também é um livro autossuficiente. Eu não li nenhum outro livro antes dele, que era, se não me engano, a trilogia Arqueiro. E eu não li nenhum, né? Mas esse livro traz de volta o protagonista e também o antagonista das sagas anteriores. Ele cita, né, o que aconteceu nesses livros anteriores, mas eu consegui ler essa história aqui sem ter lido os livros que vieram antes. Até amigo meu falou, cara, faz muita diferença. Assim, na opinião desse meu amigo, tinha que ter lido os livros que vieram antes dele. Mas eu li sem necessidade. Tanto quanto quando eu li também A Deusa no Labirinto, que é um livro que eu também citei aqui no canal já critiquei esse livro aqui no canal já, que é da Karen Soarelli. Eu sinto que seria bom pro leitor ler tipo uns 4 livros antes da Deusa no Labirinto. Mas mesmo quem nunca leu nada de Tormenta pode ler A Deusa no Labirinto sem ler nada antes, né? Então assim, óbvio que quem é fã sugere que tenha a experiência completa, sabe? Que nem tipo Vingadores. Você quer ver os filmes de Vingadores? Só o filme dos Vingadores ou quer ver todos os filmes antes que vieram, de cada herói, né? Que veio antes dos Vingadores? A relação é parecida com isso, sabe? Mas você pode ver qualquer filme dos Vingadores, né? Exceto o último, né? Que aí não tem como. Mas você pode ver os filmes sem ter visto os anteriores primeiro, sabe? E a relação é essa. Tanto o 1356, quanto A Deusa do Labirinto, quanto o filme dos Vingadores, são histórias autossuficientes e também conclusões de sagas ao mesmo tempo. E para todo mundo isso é benéfico. Isso é benéfico para o leitor, que não fica preso a ler 30 livros, por exemplo, o Crônicas Saxônicas, que é uma série enorme, ou também a Torre Negra, que é do Stephen King, por exemplo. Para você começar a ler, você tem que tomar um fôlego grande e encarar, assim, uma longa jornada. Isso é uma barreira, isso é um obstáculo para o leitor, sabe? Mas quando o livro é autossuficiente, o leitor pode pegar ele, pode ler e pode até mesmo ler os que vieram antes e depois. E isso é bom para todo mundo, sabe? Tanto com Vingadores quanto para a Tormenta, com a Karen Soarelli, não só ela, também tem os livros do Caldela, tem as Crônicas da Tormenta, que são livros de contos também, você pode ler qualquer um deles, né, exceto a trilogia Tormenta, que aí sim é início, meio e fim, né? Quanto também nesse livro aqui. Então, para quem é um leitor dos dias de hoje, que não leu os livros anteriores, provavelmente não vai ter tempo de começar uma saga inteira nova agora, mas e também para escritores que querem criar histórias novas, isso é um detalhe muito importante. Conseguir fazer uma história que seja, ao mesmo tempo, a conclusão de uma saga que está se desenrolando e, ao mesmo tempo, é uma experiência autossuficiente. O segundo ponto desse livro aqui é que o Bernard Cornwell ele faz uma pesquisa histórica muito pesada. Isso não é obrigatório para todos os escritores, sabe? Mas, por exemplo, um exemplo nacional disso, bem diferente disso daqui, é o
A Arma Escarlate da Red Ventura, que a história se passa em 97, 95, acho que é 97 que é a história. Mas então é o Rio de Janeiro da década de 90. A Ventura, ela teve que pesquisar bastante, sabe? Para fazer, assim, como é que era a vida naquela época, como que era o morro naquela época. Ela fala muito do Dona Marta, que é o Morro de Botafogo, por exemplo, sabe? Então, ela teve que, assim, que ter uma preocupação histórica, mesmo falando da cidade em que eu moro, que ela mora também, sabe? Ela não falou do nosso tempo, então isso é relevante, sabe? Para a história dela. Quanto mais ainda para a história medieval. Então é bem interessante ver como que o Bernard Cornwell discute, né, como que era, por exemplo, os arqueiros daquela época, sabe? Ele desmistifica o que é o ofício do arqueiro, fala como que os arqueiros tinham que ter assim, um preparo físico muito rigoroso. Ele fala como que a flecha é produzida e como a flecha tem que ser transportada. Muita gente acha que você consegue fazer uma flecha tipo no mato, sabe? Você pega só madeira, só pedra e prepara ela, o que não é verdade. Uma flecha leva semanas para ficar pronta. Os exércitos tinham muitas flechas porque tinham várias pessoas fazendo ao mesmo tempo, e aí, com muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo, você acelera o processo. Então, uma pessoa vai só cuidar de fazer a haste da flecha, o outro só a ponta, que é o estilo, que é o nome da ponta da flecha. O outro vai fazer só a pena. Cada um prepara uma parte do processo e aí você faz muitas flechas. Mas uma pessoa só para fazer uma flecha leva semanas. Isso é uma coisa assim, que eu não sabia e esse livro trouxe interessante, sabe? Outro ponto também é a cavalaria, né? Como é que era como que eram as ordens de cavalaria, como era a tática de guerra da cavalaria. O Cornwell, ele traz realmente a visão histórica disso. Outro ponto sobre a flecha é questão de que não dava para levar muitas flechas por vez. Tinha que ser um barril com algumas flechas, porque se você apertasse muitas flechas juntas, elas estragavam, a pena amassava e arruinava a flecha. A pena é para dar aerodinâmica, por exemplo, sabe? Então, enfim, tudo isso de ordens de cavalaria, de tática de guerra, dos arqueiros, dos mercenários, tudo isso o Cornwell faz uma pesquisa muito extensa e traz isso com peso. Para quem quer falar de uma forma mais realista, não importa do que você quer falar. Se você quer abordar uma outra época histórica, né, seja algumas décadas atrás, talvez séculos atrás, talvez milênios atrás, mas se você quer ser algo mais verossímil, mais realista, o Bernard Cornwell é um ótimo exemplo de como pesquisar e como aplicar na sua história sem ficar chato também, sem ficar maçante, sem ficar infodumping, dizendo como é que era. Tem algumas pessoas que fazem pesquisa histórica e copiam e colam um textão explicando a sociedade da época e tacam no livro. Fica chato de ler. Quem quer aprender a história vai para um livro de história. Quem está lendo um romance, que é ficção, que é narrativa, sabe? Então, como que você mostra... Esse que é o ponto. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre mostrar em vez de explicar. Você tem que mostrar na prática como era a vida nessa época, né? E um exemplo disso feito na prática é esse livro daqui. E o terceiro ponto que esse livro tem de muito poderoso é também como criar empatia pelos personagens. Estamos falando de guerra, estamos falando de violência, estamos falando de pessoas que matam umas às outras, sabe? Então, é delicado você trazer, porque se tem dois lados em guerra e os dois lados estão matando, como que você cria cada lado desse conflito de forma interessante? Então, por exemplo, os heróis dessa história é um grupo mercenário, tá? O herói é o líder deles, e eles não estupram. Por exemplo, era comum exércitos, ainda mais mercenários, estuprarem. Você vencia, conquistava, isso era normal, né? Isso ainda é normal. Isso é normal. Até hoje tem notícias de as tropas estão se retirando daquele país e estão largando uma porrada de mulher grávida, uma porrada de criança que eles fizeram lá, sabe? Isso é muito comum até nos dias de hoje, sabe? E é algo, assim, hediondo, sabe? Mas esse grupo de mercenários tem essa regra, eles não estupram, né? Então você consegue criar empatia por eles, porque apesar de estarem fazendo guerra, estarem matando, eles têm princípios,
né? E, inclusive, o Caldela fala disso no vídeo dele, com a Karen Soarelli, no Diário de Escrita. Ele conta que uma forma de você retratar o passado, né, de forma interessante, de forma que não cause estranhamento para o leitor, é você mostrar aquela realidade naquela época, mas trazer o seu personagem mais próximo do mundo de hoje, do pensamento de hoje. Então, se o estupro era normal e as pessoas aceitavam isso em tempos de guerra, naquele contexto, você traz um personagem que não aceita isso, sabe? E que é contra isso. Então, você consegue retratar de forma fiel a história, mas você não cria um tipo de repulsa pro leitor. Nem fica parecendo que você está fazendo algum tipo de apologia, sabe? E realmente, se você está criando um personagem que comete um ato hediondo, isso pode, sem querer, ser uma apologia, sabe? Então, é bom você botar esse tipo de coisa bem delineada. Outro exemplo também é que tem um padre na história que acompanha esse grupo mercenário. E quando o padre conhece o líder mercenário, que eu tenho uma carta pra você. E o líder fala, o que a carta diz? Aí, tipo, o padre, não sei, a carta é pra você. Aí entrega, e a carta tava lacrada. E esse cara fala, esse mercenário, poxa, geralmente os padres já abrem, já leem e depois entregam, sabe? Então, assim, o Bernard Cornwell tem essa postura, ele é um tanto averso à Igreja Católica, sabe? Ele é muito crítico à Igreja Católica, mas esse personagem, ele é um padre e ele não faz parte, né, desse lado ruim que ele retrata, né, que ainda mais em épocas medievais, em que a Igreja Católica, de fato, participou de muitas atrocidades. Isso é história, sabe? É história antiga, não vem um caso aqui se o padre da sua rua faz isso ou não. Eu fui catequizado e tenho uma ótima relação assim com todos os religiosos que eu conheci. A minha filha estuda no colégio católico em que eu estudei, né? Então eu encontro ainda as freiras que me deram aula lá e me dou muito bem com todo mundo lá. Mas história é uma coisa, a igreja do meu bairro é outra, sabe? Então, mas esse personagem aqui, que é um padre, ele não participa, ele não tem esse tipo de atitude que era problemático naquela época, né? E isso mostra também. E logo, esse padre se dá bem com esse grupo também mercenário, sabe? Porque eles concordam que o status quo está cometendo atrocidades e eles são contra essas atrocidades. Então é um padre que não está disputando o poder, que não está conspirando por poder, não está envolvido em politicagem, sabe? E é um grupo mercenário que não comete também crimes de guerra. E você, dessa forma, você cria empatia pelos personagens. Uma tecla que eu bato é essa. Você tem que ter empatia pelo personagem certo e tem que ter antipatia pelo antagonista certo também. O vilão, inclusive, é um cara assim, que eu acho mega divertido, sabe? Porque tem toda a questão, como eu falei, né, das ordens de cavalaria. Eles fundam uma nova ordem de cavalaria e esse cara, assim, que é um troglodita, sabe? O cara é um boçal. Ele é um ótimo guerreiro. E é isso. É uma montanha de músculo imbecil. E ele é, assim, mortífero, né? Mas ele é um ser podre. E aí, quando tem toda... enfim, não vou ficar dando spoiler aqui. Mas esse que é o ponto. Ele é tão troglodita. Tipo, tem cena que ele arrota, sabe? O cara dá arroto, né? Mas é justamente pra ter esse contraste, sabe? Tipo, era pra ser uma coisa mega sofisticada e esse cara tá tão se linchando pra tudo isso que ele dá um arroto na cena, sabe? Então é esse tipo de tosqueira que ele é, mas ele é brutalmente mortífero. Quando ele tá em campo de batalha, você fica tenso, tipo, caraca, esse cara tá matando todo mundo e ele possivelmente vai matar alguém que goste agora nessa próxima cena. Então eu adorei odiar ele, sabe? Eu adorei como que ele é construído, mas esse que é o ponto que acho que geralmente antagonista, ou você adora odiar, ou você odeia adorar, tá? Então eu adoro odiar esse cara nesse caso. Mas esse que é o ponto que você tem que estabelecer. O leitor tem que adorar os protagonistas e tem que ou adorar, odiar o antagonista ou odiar, adorar o antagonista. Essa que é a meta e esse livro aqui é um ótimo exemplo de como que isso é feito na prática. Então, por hoje é isso. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo
de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop todo dia de 2020. Então, se você gostou desse conteúdo, clica aqui no like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social e até amanhã.